homem de grande porte e imensa beleza, imponente, que atraía o respeito e que lembra o quanto a França já foi grande e poderosa, mas acima de tudo, um santo da Igreja Católica e que tem com o Brasil, sim com o Brasil, uma relação que você certamente não sabia que existia. Vamos conhecer mais da vida de Luís, rei da França, o rei da coroa de espinhos? E acredite, esse nome não é uma metáfora. Eu sou Rafael Bach e a nossa história começa agora. Nascido em 1226, próximo a Paris, seu longo reinado revelou qualidades de um homem justo, humano e valente, sendo que Luís era o quarto filho de Luís VIII da França e de Branca de Castela, filha do rei Afonso VIII. Recebeu educação esmerada, especialmente a partir do momento em que, por causa da morte dos irmãos mais velhos, tornou-se herdeiro do trono após a morte de seu pai. Ascendeu ao trono quando tinha menos de 13 anos de idade, como o 40º rei da França. Por ser ainda muito jovem e inexperiente, a rainha-mãe assumiu a regência, tendo que superar os problemas que ameaçavam o reino, sobretudo a hostilidade dos nobres em relação à coroa, a revolta dos hereges albigenses no sul do país, além da guerra contra a Inglaterra. Branca de Castela conseguiu neutralizar os nobres e assim dedicar-se ao problema albigense. Quanto aos ingleses, Luís, com então 15 anos, tomou a frente e despachou os inimigos. Casou-se em 1234 com Margarida, filha mais velha do conde da Provença, tendo com ela 11 filhos, mas seria através de uma cruzada que seu nome começaria a ser forjado na história da França, da Europa e do mundo. E o início dessa jornada heróica é o que veremos no capítulo a seguir. Luís empreendeu uma cruzada à Terra Santa no ano de 1244 para reconquistar Jerusalém dos muçulmanos e organizou ainda a chamada Sétima Cruzada no ano de 1248, dessa vez à frente de um exército de 35 mil homens e uma frota de cerca de 100 navios, desembarcando no mesmo ano no Egito, mas a peste e uma enchente do rio Nilo o obrigou a interromper a sua campanha. Os soldados foram forçados a se retirar e Luís, com a sua família, foram capturados pelos muçulmanos, libertados somente em troca de um resgate. O rei permaneceu no Egito por mais de 4 anos, período em que conseguiu transformar a derrota militar numa bem-sucedida negociação diplomática, fazendo alianças vantajosas e fortalecendo as cidades cristãs da Síria. Com esses feitos, retornou à França, adquirindo imenso prestígio na Europa, ao ponto de conseguir que o rei inglês Henrique III assinasse a paz e prestasse vassalagem à França. Mas Luís mal estava começando o seu legado, acredite, pois através do seu amor às artes, ergueria um dos maiores templos católicos de todos os tempos, além de um dos maiores templos intelectuais do mundo. Templos esses que veremos no capítulo a seguir. Famoso pelo seu proverbial espírito de justiça, impediu os abusos de seus funcionários. Além de favorecer o comércio francês, tornou-se muito famoso por erigir a Sainte-Chapelle, em Paris, um verdadeiro monumento católico, e também a Sorbonne, um verdadeiro monumento intelectual. Sainte-Chapelle, que foi o primeiro lugar a abrigar os espinhos da coroa de Cristo. Como a gente disse no começo do vídeo, o rei da coroa de espinhos não era somente uma metáfora. Foi sob os cuidados de Luís IX que essa importantíssima relíquia repousou. Luís organizou uma nova cruzada contra os muçulmanos no ano de 1269, mas ao desembarcarem em Tunis, na Tunísia, a peste novamente atacou seu exército e ele morreu, ainda na cidade de Tunis. Um de seus dedos foi trazido para a Basílica de Saint-Denis, mas seu corpo ficou enterrado na Tunísia. São Luís foi considerado santo muito antes que a Igreja Católica o canonizasse,
no ano de 1297, através do Papa Bonifácio VIII. Luís foi um reformador, lançando as bases da justiça real francesa, sendo também o juiz supremo a quem qualquer pessoa era capaz de apelar para buscar a emenda de um julgamento, impedindo também as guerras privadas que assolavam o seu país, introduzindo a presunção de inocência no processo criminal e sendo muito admirado por seus súditos e toda a Europa como um rei extremamente justo. Ele chegava a ficar várias vezes na semana sobre um carvalho no castelo de Vincennes, ouvindo os apelos e pedidos de seus súditos de todas as classes. Suas ações foram inspiradas nos valores cristãos, sendo ele extremamente devoto da fé católica, tanto que, como já dissemos, uma das principais relíquias da cristandade ficou sob a sua tutela. Ele ainda foi responsável por construir inúmeros hospitais, leprosários, orfanatos e escolas, sendo notadamente conhecido pela sua caridade e cuidado com os pobres e com os doentes. Os descendentes de São Luís chegaram a quase todos os tronos da Europa e América, incluindo as dinastias posteriores que reinaram na França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Escócia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Hungria, Portugal, Bélgica, Grécia, Bulgária e Itália, além da Holanda, da Polônia, da Romênia, da Rússia, do México e do Brasil, sendo todos os atuais monarcas europeus seus descendentes. Em todas as épocas posteriores da história da França, seu governo sempre foi lembrado com nostalgia pelos franceses como o bom tempo de meu senhor Luís, ou também como o século de ouro de São Luís. Mas se você pensa que a gente esqueceu de mencionar a relação que o rei Luís tinha com o Brasil, você se enganou. São Luís é o padroeiro da arquidiocese e da cidade de São Luís do Maranhão, aqui no Brasil, cujo patronato, na cidade de São Luís, se deu em razão da cidade levar o seu nome em sua homenagem. E aí, você já conhecia a história de São Luís, o rei da coroa de espinhos? E sabia que uma das capitais do Brasil tem um nome em sua homenagem? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você quiser conhecer mais histórias incríveis como essa, como por exemplo, da tentativa absurda de sequestro do Papa Pio XII, clica no vídeo que a gente está apontando aqui e já vai lá conferir. Te espero do outro lado. Abraço, fica com Deus e até a próxima.